Recentemente, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, lançou a campanha nacional de prevenção à gravidez na adolescência. O lema dessa campanha é adolescência primeiro, gravidez depois, tudo tem seu tempo. A campanha é o pontapé inicial de um programa de prevenção ao sexo precoce. E o sexo na adolescência ainda gera muita polêmica, mas aqui no Mulher Demais, não. A gente traz o tema com muita leveza e, sobretudo, informação, tá? Hora do Papo de Quinta. Trio formado mais uma vez, então, né? Eu recebo aqui o sexólogo André Memória e a ginecologista Andréa Larissa. Bem-vindos, viu? Olá, bom dia. Bom dia. Mais uma vez aqui falando e muitas vezes de um tema, né? Que é sexo na adolescência, que ainda gera polêmica, né? Os pais às vezes não sabem como trazer esse tema para um debate dentro de casa com leveza, naturalidade. Mas é bom que a gente fale sobre isso até para trazer orientações de como essas famílias podem ajudar esses adolescentes também, né? Sim. Com que eu começo? O que é que vocês acham? Ladies first, Ladies sempre. first, beleza. Ainda é um tabu esse assunto, né, doutora Andréa? É verdade. Eu acho que a gente tem que tirar essa palavra tabu, porque a gente vai sedimentando isso numa sociedade. Eu acho que a gente tem que conversar com naturalidade. E aí, se a gente não ocupar esse espaço, os nossos adolescentes, eles vão aprender na mídia, na rua, com os amigos. Então, acho que é uma função que nós temos que trazer para nós, pais, mães, médicos também. Quando a gente atende um adolescente, a gente já questionar, conversar de uma forma natural. Porque a melhor coisa de conversar não é dizer, senta aqui e vamos falar sobre isso. Mas conversar sobre as situações que aparecem no dia a dia. E dali você ir pontuando, porque sempre a gente vai trazer nossos valores, religiosidade, os conceitos da nossa sociedade para esse assunto que é tão importante. André, como é que faz, né, então, para colocar isso em prática? A gente já sabe que tem que falar, que a conversa, o diálogo é sempre o melhor caminho, mas como, né? Bruna, uma fala inicial que é fundamental. Os adultos têm que entender que falar de sexo não é incentivar a sexo, né? Muitos pais que não têm um conhecimento, né, dessa área pensam, se um educador sexual for na escola dos meus filhos, ele vai incentivar meus filhos a fazer sexo precoce, ou vai ensinar. Né? Isso não acontece, isso é mentira, né? Isso não ocorre em lugar nenhum do mundo, inclusive no Brasil, né? E aí, como você falou, como falar? Infelizmente, nossa cultura cerceia as pessoas de falar de sexo. Então, poucas pessoas têm a oportunidade de ter pais e escola que falem de sexo. Então, é importante que hoje as escolas, os pais procurem pessoas especializadas, porque já existem, né, para que possam dar palestras, desenvolver trabalhos na escola ou em casa, para que os pais e professores tenham essa abertura e mais um traquejo, como se diz, né, para lidar com esses assuntos, porque não é fácil mesmo de tratar, muitas pessoas não sabem como tratar e o principal é tratar com naturalidade. Sexo é algo natural do ser humano, né? Quando feito com responsabilidade, quando a criança, adolescente, o adulto conversa com seu médico, conversa com o psicólogo, conversa com pessoas que entendem, eles sempre vão tomar as melhores decisões. E aí é muito importante ter isso em mente. Conhecimento é poder. A gente tem que empoderar os adolescentes de conhecimento. Sim. Eles, empoderados disso, vão tomar boas decisões com maior chance, com certeza. Perfeito. Reforço para quem está em casa, né, que esse papo nosso aqui, Papo de Quinta, é aberto, tá? Então, se você quiser participar, até enviar suas dúvidas, trocar mesmo experiências junto conosco, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991050400. A gente está de olho em tudo, tá? E, André, existe muito a questão da curiosidade, né? Tanto das crianças, que já começa com aqueles, por que isso? Como é que faz isso? De onde é que eu vim, né? Como é que eu nasci? Sim. E também vai para os adolescentes, né? Como é que faz para lidar com essa curiosidade que é natural? Eu vou emendar mais uma vez com a sua primeira pergunta. Como falar, né? E aí, se o pai não sabe como falar, fala de uma forma que ele tente, pelo menos, sanar as dúvidas, né? A criança tem que entender que o adulto, seja o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia, um adulto responsável por ela, é um porto seguro. Ou seja, eu posso perguntar e ele ou ela vai me responder sem me bater, sem me xingar, sem me castigar por isso. Porque é natural a curiosidade, né? De onde vêm as crianças, o que é isso? Você está no banho,
o que é aquilo, pergunta o que é o órgão sexual do pai ou da mãe, né? E é importante os pais falarem sobre isso de forma natural, né? Entendendo que isso é parte da vida. E aí, como falar de uma linguagem que aquela criança possa entender? Tudo que a criança pergunta pode ser respondido. E aí vai intensificando a complexidade da resposta à medida que ela cresce. Sim, vai se desenvolvendo, Exatamente. né? Doutora André, a gravidez na adolescência é de risco? É sempre de risco ou não? Porque tanto medo envolvido aí, além das questões, claro, psicológicas, de desenvolvimento mesmo, cognitivo desse indivíduo, mas, sobretudo, de corpo mesmo, Sim. biologicamente falando. Sim, a gravidez na adolescência, ela tem um percentual alto. Segundo a ONU, o Brasil, a gente dispara. A cada 1000 adolescentes, a gente tem 68 grávidas na adolescência, né? E engravidar na adolescência, com certeza, é uma gravidez de risco. A gente tem que ter todo o cuidado, aumenta o risco de ter complicações. Aquela tão temida pré-eclâmpsia, ela é mais comum, mais prevalente em mulheres jovens, adolescentes e na primeira gestação. Então, ali tem uma soma. Fora que isso, a gente muitas vezes pega meninas que têm anemia, que está desnutrida. Então, tem vários fatores que podem complicar. Sim. E algumas dessas meninas também não controlam o peso. E aí já aumenta o risco também de um diabetes gestacional. Então, toda gravidez na adolescência é uma gravidez considerada de risco. Entendi. O medo, a pressão também podem influenciar no desenvolvimento do bebê ou não? Sim, também. Até mesmo a alimentação, os exercícios físicos. Algumas adolescentes, elas escondem a gravidez no início, amarram a barriga. Isso tudo pode gerar uma dificuldade na gestação. Daí que a gente tem que trazer esse tema com bem tranquilidade para as nossas adolescentes. E também para os meninos também. Exatamente. E a gente tem que entender que engravidar ou não é responsabilidade de um casal, sem a gente trazer esse peso para as meninas e para as mulheres. Perfeito. A gente abriu aqui, né, o nosso WhatsApp, o telespectador enviou uma opinião para a gente, o Robson, ele disse assim, ó, o fato é que a gente ensina, mas falta o apoio educacional, orientação por parte da política, do governo, né, diz que os filhos dele têm todas as informações, mas 100% passadas por ele. Para ele falar, usou a responsabilidade do dia a dia, ter estudo concluído, um trabalho, uma estrutura bem montada. Ele disse que é pai de 2 meninos, um de 16 anos e outro de 12 anos. Essa responsabilidade, aí a gente parte para a questão de opinião também, né? Tem, obviamente, a responsabilidade dos pais, mas como o poder público pode ajudar nessa situação? De várias maneiras, né? Primeiramente, incentivando políticas públicas de esclarecimento, né? A gente já tem um histórico muito bom em relação às ISTs e boas campanhas, né? Tanto que o Brasil é referência mundial nesse aspecto. Ou seja, esse exemplo já mostra o quão os governos podem influenciar no comportamento sexual das pessoas. Mas o que falta muito, na minha concepção, é escolas mais preparadas, né? E pais mais preparados. E aí a união dessas duas coisas, dessas duas entidades. Porque qual o maior tempo que a pessoa passa nessa fase da vida na escola e em casa? Sim. Né? Então, se essas duas entidades, família e escola, tiverem a capacidade de lidar com esses temas, provavelmente aquele adolescente vai se envolver sexualmente muitíssimo bem. Então, a escola, o Estado, ele teria que incentivar mais as escolas municipais, estaduais, logicamente as privadas também, mas principalmente a do poder público, a ter profissionais capacitados, desenvolvendo ações permanentes, né? Não é só uma palestrinha no ano inteiro, né? Para que as crianças e adolescentes pudessem dialogar sobre isso de forma permanente. Perfeito. E isso faz com que, mais uma vez, eles ganhem conhecimento e empoderamento sobre sua sexualidade. Perfeito. Você falou muito bem sobre a questão das ISTs, inclusive a gente já trouxe esse debate aqui ao Mulher Demais, né? E a pergunta da Karina também envolve isso. Ela disse que é da Praia do Jacaré e gostaria de saber como falar sobre o uso da camisinha com o filho, como começar esse assunto. Primeiro falando, né, que o sexo é bom, mas ele é bom seguro, né, doutora Sempre. Larissa? Isso. E aí? Na verdade, a gente tem que, para trazer esse assunto, para dar importância para a camisinha, a gente tem que falar o que é que ela está protegendo. Então, se a gente colocar para um adolescente, a gente falar
que o percentual de AIDS, a gente detecta 65% dos 20 aos 39 anos e que provavelmente ela contraiu 10 a 15 anos, a gente vai estar na fase da adolescência. Então, eu tenho certeza, se ela começar a colocar, camisinha é pro sexo, não. Qual a finalidade da camisinha? É ter um sexo seguro. Se vai ter um sexo seguro, por quê? Qual a doença? A AIDS, que doença é? Então, a gente dá significado a uma atitude que o filho vai ter para ter responsabilidade. Entendi. E se a gente fosse colocar de maneira prática mesmo, André? Digamos, você está lá, tem um filho aqui na sua frente, o que é que a gente faz? Olha, filho, tem que falar de tal jeito. Ou surge o papo assim aleatório, assim, para a gente dar uma luz mesmo? Acho que vai muito da conduta de cada pai e do que vai acontecendo na dinâmica familiar. Por exemplo, se a criança ou adolescente traz primeiro, então fala. Se o adulto entende que chegou a hora de falar, também fala, né? O importante é, por exemplo, alguns pais entendem que, eita, se eu demonstrar para minha filha ou filho como põe um preservativo, eles vão pôr na mesma hora e vão fazer sexo no mesmo dia. E não é assim que funciona, né, Bruna? Mais uma vez, falta muita informação nessa área, as pessoas têm muito medo do desconhecido e aí acabam dizendo muitas coisas erradas nesse aspecto. Então, você pode sim ensinar seu filho e sua filha a pôr um preservativo. O que a Andrea falou é maravilhoso. Tem que ensinar tudo o que vem por trás também, porque a criança tem que entender sentido, né? Exatamente o que está acontecendo ali. Por que eu vou pôr preservativo? Não é simplesmente algo que seja banal e aleatório. Então, mais uma vez, não sabe como fazer? Pergunta para alguém que seja capacitado. E aí uma dica excelente, vídeos do YouTube. Alguns profissionais qualificados estão no YouTube também. Sim. E eles ensinam, ó, preservativo põe assim. E aí se você não sabe, porque infelizmente alguns adultos pensam que sabem tudo também e não sabem. E aí vai lá e mostra como isso não tem como manual faz. para ser pai e mãe, Exato, né? exato. E mostra como faz aquela colocação do preservativo de forma correta, porque não adianta também o adulto chegar e, ó, pega com a boca e vai lá e abre preservativo, né? É errado. E aí ensina de forma errada. Então, tenta fazer de um jeito que você ensine bem a sua criança ou adolescente tudo que envolve a sexualidade, porque ele, entendendo o que acontece, ele vai poder fazer a decisão, ter a decisão, eita, será que está na minha hora ou não? Certo. Né? E aí vai ser tudo mais saudável. Sim, sempre, né? Mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora Marta Cristina. Ela disse que a filha tem 10 anos e ela quer saber de que forma pode explicar para ela sobre sexo sem ser vulgar. De mulher para mulher. Vai, doutora André, como é que faz? É importante a gente até saber os conceitos que essa criança já tem. Porque eu lembro muito de uma amiga me procurando porque a filha foi perguntar se ela casou virgem, né? E ela ficou sem saber, a gente marcou uma conversa, eu digo, traz pra gente conversar. Sim. Quando eu fiz a pergunta pra menina, eu digo, olha, pra você, o que é ser virgem? Então, pra menina, ser virgem era beijar na boca. Então, a gente tem que trazer o assunto da sexualidade em suas etapas. Então, eu posso trazer 10 anos, ainda é muito cedo, mas ela já vê pessoas se beijando, ela não vê atividade sexual em si, mas trazer esses conceitos, por que as pessoas se beijam, por que as pessoas se abraçam, que sentimento é esse, o que é que pode estar gerando. Claro que a gente não vai falar de respostas sexuais de uma coisa mais elaborada aos 10 anos de idade, mas já trazer conceitos da sexualidade e dessa intimidade. E a partir do momento, né, de saber como perguntar, isso, né? E a partir do momento que vai evoluindo, sim, meninas de mais idade, 16, 18 anos, muitas vezes os pais e as mães se surpreendem, porque elas já têm conceitos aprendidos que não aprenderam em casa, né? E aí é interessante que os pais já questionem, tá bem, disso, o que é que você sabe, o que é que você já pensa sobre isso? Daí surge uma conversa e um diálogo e não um monólogo, eu colocando e impondo. Então é interessante saber o que é que já tem de conhecimento, o pensamento, qual foi o julgamento de valor que aquele adolescente, que a filha dela fez, e daí a conversa vai progredindo. Olha aí, Marta Cristina de Patos, pergunta respondida, então, né? Conversa, diálogo é sempre fundamental. Eu acredito que muito que a gente reproduz vem dos nossos pais, dos nossos avós, aquilo que a gente aprendeu e escutou, e muitas vezes as pessoas reproduzem para os filhos da mesma maneira. Não pode ser assim, né? Até porque a sociedade evolui, os conceitos também vão evoluindo. Inclusive, tem
gente que diz assim, se meu filho me perguntar, eu vou dizer, não faça. Na adolescência, não faça. Como se isso acontecesse, né? Só dizer não faz, né? E o não parece que também tem uma carga aí, não é pra fazer, não vou lá fazer. e faço. Não é, André? Tem mais pergunta, que eu acho que é a opinião agora de um advogado, né, que disse assim, uma opinião, ele passou aqui pra gente, disse assim, acho que os pais deveriam também informar, entre outras coisas, que praticar sexo com criança e adolescente menor de 14 anos é estupro presumido, ou seja, existe a parte legal que deve ser informada, não só aos adolescentes, mas também aos adultos. Excelente colocação, né? Excelente, sim. Porque a gente vê e acompanha no pré-natal meninas de 13 anos. Então, além das questões médicas, existe sim o fato legal. E mesmo que a pessoa que engravidou aquela menina, que teve relação com aquela menina, venha dizer que foi consentido, nessa faixa etária não tem consentimento. A lei é clara e é isso mesmo que o advogado falou pra gente. E é importante, vou ressaltar mais uma vez, a importância da educação sexual, né? Alguns pais temem essa educação sexual e ela ajuda muito o jovem, adolescente, ou até a criança a se proteger. Sim. Né? Muitas vezes a gente vê hoje na internet os relatos de crianças que tiveram uma aula na escola e aí souberam que o pai estava violentando, que o padrasto, o irmão mais velho, o tio, o avô. Então, com a educação sexual, a criança e adolescente vai se empoderar e vai conseguir realizar decisões positivas para si. Infelizmente, é triste dizer isso, mas grande parte dos casos de violência sexual ocorrem dentro de casa. Sim. Não é naquele beco escuro da rua, não. Então, se a escola tem esse trabalho junto com as crianças e adolescentes, tocar o corpo só pode assim, nesse momento, nessa situação, só você ou sua mãe ou seu pai com a orientação, ela vai entender o que é violência sexual e o que não é. E esse entendimento é fundamental. Por isso eu quis enfatizar isso agora, Bruna. Por isso que a gente volta àquela tua primeira fala, né? Aqui o nosso papel não é incentivar que crianças e adolescentes pratiquem sexo ou que façam o que acham que devem fazer, né? Mas, sobretudo, se informar para saber como, quando, como se proteger, né? Gente, muito obrigada, viu, pela participação. A gente recebeu muitas mensagens, tanto pelo WhatsApp quanto lá no Instagram também, o @CorreioTV. E aí eu fico com aquele compromisso de chamar vocês lá para o IGTV, depois que o programa terminar, pode ser? Claro. Para responder as perguntas. Gente, muito obrigada, de verdade. Obrigado é sempre também. excelente receber vocês aqui, viu? Sempre muito verdade, bom carnaval para vocês, Igualmente viu? para todos. Aproveitem. Um bom carnaval. Beijo.